Fala galera, esse aqui é o teclado Aula F75 Max, Apple Maker e Aula, dando aí, né, um show, dando uma aula aí de construção de teclado. É um teclado aí muito custo-benefício, mas com uma qualidade excelente. A gente pensa em custo-benefício, a gente pensa em coisa que é assim, barata, né, e de porcaria. Mas não, isso aqui não é porcaria não, isso aqui é muito bom. A caixa, quando você conhece o teclado, você pensa que essa caixa aqui não tem nada a ver com o teclado que você está recebendo. Mas ok, vamos lá pessoal, vamos fazer aqui o unboxing desse teclado. Então bom, a gente tem aqui esse pequeno manual aqui também. O legal é que ele vem com essa capinha aqui, ó, para você poder colocar, não pegar poeira, enfim, bem interessante também. É um plástico, eu achei que fosse um acrílico, né, mas ok. E a gente tem então o nosso amigão aqui. O nosso teclado é pesado, hein? Ó, vamos botar a caixa de lado. Então esse aqui é o teclado Aula F75, Apple Maker mais Aula F75. Essa parceria com a Apple Maker fez com que esse teclado tivesse alguns recursos diferenciados. Bom, eu gostei bastante desse teclado aqui porque, assim, ele é um teclado muito minimalista, ele é um F75, quer dizer, ele é um 75%, ou seja, ele tem 75% das teclas do que um teclado 100% tradicional tem. Então, por exemplo, o teclado tradicional tem aquele teclado numérico aqui do lado, que deixa ele maior. Existe uma versão de, se não me engano, 68 teclas, que já não tem, por exemplo, essas teclas do F1 ao F12, eu acho essencial que o teclado tenha essas teclas para você poder acessar BIOS, por exemplo. Esse teclado aqui, eu vou usar ele na bancada de teste. Então, eu quero um teclado que eu tenha todas as teclas aqui para serem usadas, que eu não necessite ficar fazendo assim, isso mais o F4, isso mais o F8, por exemplo. Por quê? Isso pode dar alguma incompatibilidade ou não funcionar muito bem quando você está acessando ali uma BIOS. Então, eu decidi isso, né? Eu queria um teclado quanto menor o tamanho, melhor. Então eu decidi usar esse teclado aqui porque ele juntava os recursos. Outro ponto que para mim esse teclado aqui é muito bom é que não tem um C cedilha. Sim, para mim isso é muito bom, porque eu já uso MacBook, eu já uso MacBook, enfim, há mais de 20 anos. Então eu acostumei com o teclado não ter o cedilha. Eu acostumei com esse layout de teclado, onde para fazer o cedilha eu aperto essa aqui mais o C, né? Então assim, já acostumei com isso. Então para mim não tem problema eu ter um teclado, né, modelo internacional. Eu gosto e eu opto por isso, e é bom por quê? Porque eu tenho o meu teclado MacBook é assim, eu tenho um teclado MX Key da Logitech que também é assim, e esse teclado também é assim. Então eu me confundo quando eu vou para um teclado que ele tem o cedilha. Então vamos lá, galera. Eu tenho aqui os direcionais, tá? Seta para cima, esquerda, direita para baixo, enfim. Como é que ele é de layout, tá? Então toda a carcaça dele é de plástico. Essas teclas aqui, eu percebi aqui que elas não ficam oleosas conforme você vai usando a tecla, tá? Ela tem uma texturazinha bem de leve aqui que dá para perceber que isso vai ajudar a não ficar o teclado ficar oleoso. Dá para perceber que o teclado ele já é mais altinho, então ele já tem uma inclinação natural, ele não é um teclado retão. Eles fazem isso para poder suportar a bateria aqui em cima. Na parte de trás aqui, o que a gente tem? A gente tem USB, onde você vai encaixar o dongle. Você define se você quer usar Bluetooth, wired, né, cabeado, ou 2.4 GHz com o dongle, e aqui é a entrada do cabo USB, que já acompanha também. Aqui na parte de trás do teclado, bom, vem esse adesivo aqui bem bonito aqui do F75 Max, da parceria da Apple Maker com a Aula. E aqui a gente tem então os pezinhos, né? São dois níveis de pezinho. Além da inclinação que ele já tem, ele tem essa inclinação, né? Mais um e mais um outro pezinho também. Então eu vou usar talvez com alguma inclinação. Eu gosto mais de ter essa inclinação. Vamos ver como é que vai se sair. Bom, outra coisa que esse teclado também é interessante, porque você tem essa telinha aqui. Essa telinha, assim, na verdade, né, pessoal, é mais um frufuzinho. Dá para viver sem essa tela? Dá para viver sem essa tela, obviamente. Mas ela acaba tendo com algum recurso diferenciado. Então, por exemplo, eu tenho o horário, eu tenho o dia, eu tenho o nível de bateria do teclado. Eu acho que isso aqui é muito interessante, o nível de bateria do teclado, porque você sabe de fato quando ele vai acabar. Você tem um horário aqui e o tipo de conexão. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o Windows, né? E aqui ele está vendo que está o dongle, e aqui eu estava com o Caps Lock ativo, então ele está marcando aqui o Azinho. Com isso aqui também, esse aqui eu consigo controlar o volume do computador. Bom, não sei se vocês perceberam que as letras, as teclas não estão aqui em cima, né? Nem os números, enfim, não fica aqui em cima. Isso aqui eu achei muito interessante. Por quê? Porque ele fica com um visual muito minimalista e as letras elas estão aqui embaixo.
Então as letras elas estão aqui embaixo. Então assim, de cima realmente você não consegue ver. Olhando aqui, pessoal, perfeitamente. Você não precisa se esforçar para ver, porque você já consegue de fato aqui ver muito tranquilamente todo o layout do teu teclado aqui, sem problema. Você consegue ver todas as letras. Mesmo eu tendo tirado os pezinhos aqui do teclado, eu ainda consigo ver perfeitamente as teclas. Na verdade, eu vejo até melhor do que ele inclinado. Então tá ótimo visualizar dessa maneira aqui, sem problema algum. Bom, é possível ainda você instalar o software da aula no seu computador para você poder fazer todas as configurações e todos os ajustes, enfim. É um software bem completo e onde você consegue fazer diversos recursos aqui bem avançados também. Bom, é possível você alterar as cores pelo próprio teclado. Então, por exemplo, ó, estou trocando aqui as cores do teclado, os efeitos, na verdade, ó, apertando apenas as teclas. Como eu posso também, ó, aqui mudar as cores, ó. Então assim, pelo próprio teclado você consegue fazer uma série de ajustes de configurações, mas tem o software onde você consegue ter mais recursos avançados. Então vamos lá, você consegue ter configurações, três tipos de configurações aqui do seu teclado, porque é um ponto interessante. Você consegue fazer até configurações de teclas macro, por exemplo. Então você pode configurar assim, ó, eu aperto o botão esquerdo do mouse, ele vai, e mais em determinadas teclas ele vai executar alguma função. Então isso é muito bom para você querer fazer em algum jogo, você fazer esse tipo de configuração para você ter essas teclas de macros que vão te facilitar aí. Então, por exemplo, eu vou apertar o botão esquerdo do mouse, mais a tecla Y e ele vai fazer, por exemplo, alguma determinada função dentro de um jogo, por exemplo, alguma tecla, algum atalho. Aqui pelo seu software eu consigo fazer também todos os ajustes de cores. Eu vou dar uma diminuída nas cores aqui do setup para você poder visualizar melhor aqui os efeitos. Ó, então eu mudei aqui as cores do teclado, então eu consigo fazer todos os ajustes aqui de tecla, por exemplo, de efeitos. Esse aqui é efeito quando eu vou digitando, ele vai acendendo as cores. Tem, por exemplo, esse outro efeito, Colorful, por exemplo, todas as cores. Esse Colorful aqui ele é um pouco diferente daquele modelo de Rainbow que a gente está acostumado. Tá? Tem Brief, também a respiração, por exemplo, e eu posso fazer com que ele fique fazendo isso com todas as cores ou, por exemplo, somente uma cor. Então, se eu quero que ele faça somente com essa cor, perfeitamente possível. Então, Spectrum, essa aqui também acho bem legal, aquele efeito mais tradicionalzão de RGB, né? Então tem várias aqui, ó, Explode, isso aqui é bem legal, ó. Tem essa e tem essa aqui também, ó, Launch. E aí eu posso botar o Colorful, por exemplo, para ele usar cores diferentes. Então tem vários efeitos aqui que você pode configurar. Ó, esse outro aqui é bem legal. Você pode configurar no seu teclado. Eu gostei muito desse glittering aqui, esse efeito porque ele fica tudo iluminado, mas fica piscando algumas corzinhas aqui e ali. Parece aqueles data centers de antigamente, né? E uma outra função que é bem interessante aqui nesse software é você poder configurar cores específicas para teclas. Então, por exemplo, eu já até deixo aqui configurado, ó, Numeric, WASD, por exemplo. Então eu quero que o WASD ele fique sempre na cor azul. Então, vocês já podem ver que ele ficou na cor azul. E aí eu posso configurar outras teclas também. Então, por exemplo, no jogo eu sempre uso essas teclas, mas eu tenho, por exemplo, alguns outros atalhos, como por exemplo o J eu quero deixar vermelho, o K eu quero deixar também vermelho e o L vermelho, mas aqui o I eu quero deixar verde, o O também verde e o P deixar verde. Porque, por exemplo, eu vou ter funções específicas aqui no WASD, no JKL, I, O, ou P, ou até, por exemplo, nas setas. Então, por exemplo, se eu quero colocar a seta para cima vermelha, a seta para baixo rosa, a seta para a direita roxa e a seta para a esquerda azul, então eu consigo configurar aqui no teclado para poder saber, por exemplo, na hora do jogo, como é que eu vou fazer com as configurações aqui certinho. Então isso é bem interessante também, que você pode fazer essas configurações. Tem outras configurações que você pode fazer também, de efeitos de música, enfim. Bom, e aí quando você liga o teu teclado no USB do teu computador, por exemplo, já deixei aqui o cabo já pronto, e eu vou ligar aqui, e vou mudar aqui a função para wireless, o que ele faz? Ele ativa recursos a mais aqui no software. Ó, então ele ativou esse recurso aqui no software, que é onde você pode, por exemplo, enviar GIFs para rodar nessa telinha aqui do lado. Essa telinha aqui do lado, como eu mostrei para vocês, né, a gente tem algumas funcionalidades com ela, e eu posso aqui, esse GIF aqui já veio, né, como padrão, e eu coloquei esse aqui, e agora eu vou mandar ele para o teclado, dependendo do tamanho do seu GIF, vai ser mais rápido ou mais devagar. Então aqui já enviou, então vamos ver como é que ficou no teclado.
Ó, então eu tenho aqui um gifzinho rodando no meu teclado, uma brincadeirinha. Falando um pouquinho, pessoal, do barulho que ele faz, né, do som que ele faz. Eu deixei o microfone tá bem aqui, ó, e eu vou apertar aqui algumas teclas, vou digitar algumas coisas para vocês verem como é que é esse sonzinho do teclado. E aí, curtiram o som do teclado? Bom, pessoal, vamos falar aqui das teclas. Eu vou remover uma para a gente poder avaliar. Ó, qual que é um ponto interessante dessa tecla? A construção, um teclado bem feito. É um teclado de custo-benefício excelente e assim, é custo-benefício, mas tem muita qualidade, né? Então o que acontece? Eles chamam de dupla injeção. Por quê? Você tem essa camada cinza por fora da tecla e essa camada por dentro. Então, ou seja, isso traz mais robustez para a tecla e essas letras e números eles nunca vão sair. Esse K nunca vai sair. Pode acontecer dessa camada por fora aqui, ela poder descascar de alguma maneira, enfim. Mas é muito difícil isso acontecer. Eu tenho um teclado da Logitech, o MXQ, que ele tem mais ou menos esse mesmo procedimento a letra é vazada e começou a descascar. Mas assim, é um teclado que eu uso ele há 6, 7 anos. Então assim, uso diário todos os dias, né? Então, ó, você vê que é uma tecla muito bem construída. Quanto à questão aqui dos switches, vamos puxar um aqui para a gente avaliar. Vem dois, né, switches aqui já. Mas tirando aqui para vocês verem. Ó, eu vou botar o microfone aqui. Bom, é um teclado assim bem construído, né? Em todos os sentidos. Ele é um teclado muito bem feito. E eu quero trazer para vocês mais alguns detalhes aqui do teclado. Ó, pessoal, aqui olhando, né, a página do AliExpress, eu vou deixar certinho o link que eu comprei. Eu comprei com estoque no Brasil. Pode ser que não esteja, mas eu vou colocar onde eu comprei e também de uma outra loja confiável para vocês poderem comprar também. Bom, vamos lá. Esse aqui, como eu falei, é um teclado 75%, ou seja, ele tem 25% a menos, né, do que um teclado convencional. Então uma comparação esse aqui seria um teclado convencional e aqui o teclado é o Aula F75. Então ele não vai ter, por exemplo, aquele teclado numérico aqui do lado, que, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho, eu gosto, vale muito a pena ter. Agora, para usar no setup secundário, para jogos, não vejo necessidade, tá? Então, olhando as camadas, bom, como eu falo, é um teclado assim, bem robusto, muito bem construído, tá? Então, como a gente pode ver, aqui é uma fotografia do teclado assim explodida, né? Ou seja, em todas as suas camadas, tanto a camada do teclado, a camada aqui da estrutura, a camada dos switches, e você tem todas essas outras camadas aqui que ajudam, por exemplo, na absorção do som, do impacto, por exemplo, na mesa. Você tem a placa gráfica aqui, um silicone underpad, ou seja, isso aqui é tudo de camada que tem dentro do teu teclado. Pode não parecer, mas é isso aqui tudo que tem de camada. Todos os switches você pode trocar. Então, por exemplo, você pode fazer uma combinação de ter um switch, né, do que já vem, você trocar por um outro switch, enfim. Você pode fazer isso, como também você pode trocar as teclas. Como eu falei anteriormente também, as conexões via USB dongle, né, que você vai conectar diretamente, você tem a conexão Bluetooth, cabo, né, que você vai conectar o cabo, ou o wireless, que você vai usar esse dongle aqui. A questão da tela que eu comentei para vocês também, onde vocês têm todos os recursos, assim, seja para visualizar o horário, seja para visualizar o tipo de conexão, o ajuste dos pezinhos também, e toda a parte do RGB, né, que aqui diz que são 16 milhões de cores aí possíveis, né? Então realmente te dá bastante efeitos aqui. Então, de tamanho de teclado, ele tem 32 centímetros de largura e 14 centímetros, né, de profundidade. Se a gente for visualizar aqui no teclado, vamos medir ele. É isso aí, 32, né? Tô pegando aqui 32,5 de largura e aqui os 14 centímetros aí de profundidade. Então é um teclado assim
32 centímetros, pega uma régua que você tiver aí e ver quanto que é 32 centímetros para você ter uma ideia e verificar se vai caber no teu setup ou não. Fazendo uma comparação, esse aqui é um teclado convencional, 100%, lembrando que o Aula é 75%. Então, como a gente pode ver, então você tem uma redução de tamanho muito significativa. Que isso no teu setup, no teu dia a dia, isso é ótimo. Assim, para trabalho, pessoal, quando eu sento no meu computador para trabalhar, eu uso o meu teclado, tá no meu setup de Logitech MX-Key, eu preciso ter esse teclado aqui de números. Para mim, com o meu trabalho, isso aqui é essencial. Agora, num setup de diversão, num setup que eu quero usar aqui no setup secundário, eu queria o menor possível. Eu não fui pro de 68, porque o 68 eu não tenho as teclas F1 e F12, então para mim é essencial que tenha. Então por isso que eu fiquei no 75%. Bom, um detalhe, né, quando você tira o cabo do USB e você usa ele sem fio, você perde a questão do GIF aqui. Eu não sei se isso de fato acontece mesmo, alguma configuração errada minha, mas eu fiz esse teste já 2 vezes e realmente você perde os dados da telinha aqui. No entanto, você continua com o ajuste aqui do som, enfim. Tem essa versão com e sem a telinha. A versão sem a tela, basicamente é o mesmo tamanho. Então eu achei que talvez a telinha poderia ter uma coisinha a mais, uma brincadeirinha a mais, enfim, poder ter pelo menos essa visualização aqui, fica um setup um pouquinho diferente, né? Bom, pessoal, fazendo uma avaliação final aqui, esse teclado realmente ele tem uma construção muito robusta. Pelo preço que você vai encontrar ele no AliExpress, eu vou deixar o link aí na descrição, porque talvez se eu colocar o preço agora, pode ser que tenha alguma mudança, né? Mas ele tá sempre na faixa dos R$300, né? Quando você compra com ele no Brasil, você vai pagar um pouco mais caro, enfim. Bom, então assim, é um teclado que, pelo preço que você vai pagar nele, você vai ter um teclado de excelente qualidade. Uma construção muito bem feita, um teclado muito robusto, teclas muito boas, ergonômicas, enfim. Você vai ter um teclado aí de excelente qualidade para o seu dia a dia. Eu vou apagar agora as luzes aqui do ambiente, vocês já viram, mas só para a gente continuar falando. Bom, então, agora com as luzes apagadas aqui no ambiente, vocês podem ver também um pouco mais do efeito RGB que ele tem. Bom, e aí esse é um teclado muito bem robusto, muito bem trabalhado, e eu realmente indico aí vocês comprarem, seja para o dia a dia de trabalho de vocês. Você tem as teclas FN, você tem as setas aqui, você tem Del, Page Up, Page Down, você tem o End, enfim. Você tem todas as teclas aqui para você usar no seu dia a dia de trabalho, e muito bem. Se você trabalha muito com número, com dados, por exemplo, como eu faço aqui, meu trabalho envolve muito números e dados, ter o teclado numérico aqui do lado é essencial para digitar. Se você não vai usar, por exemplo, ok, esse aqui, como eu falei para vocês, é um setup secundário, ou seja, tenho aqui um setup para usar no meu dia a dia, sem me preocupar com a parte numérica, e um teclado onde eu estou focando aqui em performance, nos jogos, e ter um teclado aqui bonito para fazer a composição aqui no meu setup. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Finalizo o vídeo aqui e vou deixar vocês aí com algumas imagens para vocês apreciarem mais esse teclado. Um grande abraço, aqui é o Rica Tech Zone, e até a próxima.